Muito boa tarde, obrigada por estar connosco aqui no Portugal Digital Summit. Daqui a pouco vamos falar de casas inteligentes. Agora, e antes disso, temos conversa e entrevista. Olá, boa tarde, com Miguel Cabrita, é secretário de Estado adjunto do Trabalho e da Formação Profissional. E é um tema que tem estado muito aqui em destaque, a formação, mas no digital. Nestes variados painéis tem-se mencionado muito a iliteracia tecnológica para uma grande fatia da população. A pergunta é se, no seu conceito de formação, contempla este problema. Miguel. Boa tarde, antes de mais, obrigado pelo convite. Sim, claro que sim. O digital é uma das prioridades que está estabelecida na política pública de formação profissional, é uma necessidade sentida no mercado de trabalho e na economia. Não é de agora, mas a pandemia veio tornar inadiável aquilo que era uma tendência que já se vinha desenhando e, obviamente, que nós temos que pensar na formação profissional a todos os níveis, nos mais especializados, nos altos níveis de conhecimento para programação, para investigação, os dados, etc., mas também para toda a fatia da população que não tem as competências básicas na área do digital e também para os técnicos intermédios, que são aqueles que muitas vezes as empresas, em particular as PMEs, precisam. E, portanto, a estratégia de formação de pessoas para a área digital tem estes vários níveis, desde o ensino superior ao sistema educativo, mas também à formação profissional para estes níveis mais básicos ou mais intermédios. E há muita coisa a acontecer a este respeito. Dou como exemplo, nos escalões mais elevados, o programa Upskills, que está agora a funcionar um protocolo entre o IEFP, os politécnicos e universidades e as principais empresas do setor do digital, uma parceria com a APDC, que está a formar programadores ao longo dos próximos meses para, entre 2021 e 2022, chegar aos 3.000 novos programadores para alimentar este mercado que está a crescer de maneira muito forte. Mas mesmo para aqueles que não vão ser profissionais exclusivamente do digital, está a arrancar esta semana precisamente o programa Jovem Mais Digital, que é um programa de formações de média duração para jovens, mas para adquirirem competências nas áreas que estão a ser sinalizadas como mais carentes do ponto de vista das necessidades das empresas. Cibersegurança, comércio eletrónico, web design, algumas linguagens de programação, ou seja, pessoas que não vão ser necessariamente técnicos altamente especializados, mas que nas funções que são chamadas a desempenhar e que as empresas cada vez mais precisam, e a pandemia demonstrou muito, precisam ter competências nestas áreas para poder operar com os sistemas e, no fundo, adaptar as empresas e os diferentes setores. E depois há toda a dimensão que nós respondemos com o que chamaria a garantia digital, que é para essa faixa da população que não teve ainda qualquer contacto com o digital, com as tecnologias da informação, porque mesmo nas profissões mais rotineiras, cada vez mais haverá necessidade de competências digitais e para muitas pessoas o que está em causa é aprender a mexer num computador, a ligar, a trabalhar com um smartphone, a usar as aplicações, o home banking, outro acesso a serviços, porque este é um fator também de exclusão cada vez maior, em particular para as gerações mais velhas. É que ainda por cima, mesmo que alguém mais velho não vá usar para trabalhar, porque por exemplo já está na reforma, precisa de saber para usar, como utilizador. Sim, precisará sempre de saber. Como utilizador, para consumir, mas mesmo nas profissões mais rotineiras que nós podemos pensar, operadores de loja, nos supermercados, o trabalho administrativo que muitas vezes antigamente era feito com papel, dossiê, carimbos, hoje em dia são usados sistemas de gestão, sistemas digitais, sistemas de contabilidade que exigem que as pessoas tenham um domínio mínimo de ferramentas nesta área. Portanto, eu diria que há aqui um trabalho quase em pirâmide, precisamos de alargar a nossa base de competências, passando da redundância pela base, formar técnicos intermédios que em muitos setores e empresas hoje em dia são críticos nestas áreas e isso também nos ajuda a preparar cada vez mais pessoas a níveis mais elevados para serem os especialistas, investigadores, engenheiros, etc. Bem, as suas duas pastas, do trabalho e da formação, são as que mais mudaram com esta pandemia, não é? Sim. É com a transformação para o tecnológico. Suponho que tenha sido só apenas um processo de ser mais acelerado tudo. Sim, em boa parte sim. Quando falamos de teletrabalho, de trabalho à distância, dos processos que as empresas tiveram que utilizar para poderem continuar a operar num quadro de risco de saúde pública, fez com que muito mais gente, muito mais empresas, muito mais setores, em alguns casos não tivessem opção. Era a opção entre parar ou encontrar novos modelos de produção, novos modelos de funcionamento. E, portanto, eu acho que nós nos últimos meses tivemos um contacto acelerado e muito mais alargado com uma nova realidade. Nem tudo ficará como foi durante estes 6 meses, mas há aqui uma aprendizagem que temos que fazer e já agora, só para referir também, estamos justamente a ultimar o livro verde do futuro do trabalho, que é no fundo também uma reflexão sobre aquilo que poderá ser no futuro, não só na área das qualificações e formação, mas também na área dos modelos de trabalho, o que é que poderá ser o nosso futuro e o que podemos fazer para nos adaptarmos com sucesso a esta nova realidade. E será muito útil, com certeza.
certeza. Muito obrigada, Miguel Cabrita. Obrigado. Agora, como tínhamos prometido há pouco, vamos falar de casas inteligentes. Como é que serão e de que forma é que o trabalho mudou com todos estes avanços tecnológicos? É o tema que temos em cima da mesa neste debate. A moderar temos Fátima Caçador, que é diretora do Sapo Tech.